E hoje, depois de ouvir tantos testemunhos durante a semana, de Deus curando, Deus resgatando, Deus livrando de vícios, é uma coisa tremenda o que Deus anda fazendo. Famílias em dificuldade que foram restauradas, louvado seja o nome do Senhor. Amém ou não? Então eu peguei um tema difícil, é um tema sobre o que é que Paulo fala nas 13 cartas que ele escreveu. Não é fácil, mas é tremendo o que ele queria das suas igrejas mencionadas nessas 13 cartas. E depois de estudar a semana inteira, orar com a Neide, ajoelhar, insistir, nós resumimos tudo o que nós lemos em uma página, 2 páginas e meia. E eu vou tirar algumas coisas daqui e acrescentei ontem à noite mais uma paginazinha aqui, porque é tanta coisa que Paulo quer que a gente saiba, que ele passou para as igrejas dele e que continuam essas coisas a prevalecerem hoje. E então, irmãos, se você prestar atenção no que Paulo vai falar através de mim, pelo Espírito Santo, vai haver uma mudança hoje aqui na igreja tremenda em poder, em força e em fruto, em testemunho. Eu creio nisso. Eu creio na palavra. Então, irmãos, o título é O Espírito Santo e o Povo de Deus. Sabe quantas vezes eu vou mencionar o Espírito Santo aqui? Eu contei 50 vezes, está aqui. Eu vou falar agora 50 vezes. E o Paulo fala muito mais de 100, 150 vezes. Eu estou falando só 50 vezes. Então, o Espírito Santo e o povo de Deus. O texto principal que eu escolhi está em 1 Coríntios, que é a terceira carta que ele escreveu, em ordem, né? 1 Coríntios 12, versículo 13. Abra aí e leia comigo. 12, versículo 13 de 1 Coríntios. Pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Vou repetir para você achar aí na sua Bíblia. Vamos sentar. Vamos lá. Pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, amém ou não? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E presta atenção. E a todos foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, a igreja e o Senhor Jesus são um organismo só. Não existe Jesus separado da igreja e igreja separada de Jesus. Jesus funciona com a igreja num só organismo. E você vai ver quem é que faz esse organismo. O Espírito Santo, irmãos, está em nós, o Milão falou. Por que ele está em nós? Nós bebemos o Espírito, aqui Paulo falou. E a todos foi dado beber de um só Espírito, amém ou não? A Neide falou, Abílio, como ela não vinha, ela pediu para eu pregar para ela. Eu preguei isso aqui para ela. Ela disse, a hora que você estiver no começo, não deixa de acompanhar o que você escreveu, não fica explicando, porque senão eles não vão entender. Eu não vou explicar mais. O começo aqui, a introdução. É o seguinte, o Espírito está em nós, pois nós bebemos do Espírito. A igreja, irmãos, surge especialmente em suas 3 formas: família, templo e corpo. 3 formas: família, templo e corpo.
família de Deus. É o Espírito Santo que nos faz tornar membros da família de Deus. Romanos 8, 16 fala Paulo assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não tem amém, ou eu estou surdo. O Espírito que você bebeu testifica em você que você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E os Efésios 2,19 e 2 Coríntios 6,18, Paulo fala o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos por aí, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Água. Templo do Espírito, a segunda forma. Cada um de nós entrou para a igreja crendo individualmente em Cristo Jesus e através do batismo. A Maria está por aí, essa nossa diaconisa? Ela deve estar aí, não? Não, está lá em cima. Ontem eu vim aqui no evangelismo com 9 irmãos. E o que a Maria contou é o exemplo do que eu estou falando. A hora que você está falando a palavra de fé, testemunhando para as pessoas do mundo, o Espírito se põe ao lado da pessoa que está ouvindo. E a Maria contou o seguinte: ela chegou numa casa, aqui no bairro aqui, muito difícil, e estava um barulho, uma coisa tremenda, crianças gritando, crianças chorando, e música nos vizinhos. Não tinha condições de dar testemunho, de falar e de evangelizar. E uma senhora que estava presente nessa casa falou: até logo, vai começar a reunião, vou indo embora. Aí a dona falou: não vai embora, fica, que você vai gostar. Mas a Maria pensou: mas como com esse barulho? E a hora que ela começou a falar para essa senhora que ficou, abaixou a cabeça, fechou a cara e achou ruim. Assim. E Maria, em meio àquele ruído tremendo, passou a palavra de fé. O que aconteceu? Essa mulher levantou a cabeça e mudou completamente a sua situação naquela hora, por ter ouvido a palavra e o Espírito Santo se manifestar e fazer a obra nela. O Espírito Santo, além de Cristo e junto, quando a gente vai evangelizar, o Espírito vai para fazer a obra de Cristo. Você fala crendo e o Espírito se põe ao lado da pessoa e toca a pessoa. E essa mulher, abaixada, sem condições, levantou e começou a dizer: estou mudada, eu estou arrependida. Aí a outra contou, que é a mãe do Marcos, que me foge agora o nome, que aí no grupo dela tinha uma senhora que nos dias anteriores deu uma facada na vizinha. Não foi nem faca, foi um facão, né? Foi um facão. É do grupo dela. E ela estava ali. Como é que é o nome da senhora, sua mãe? Ana? Tão fácil, né? A dona Ana não sabia o que fazer. Falou, palavra de fé passou, o Espírito operou na mulher que deu a facada. Ela se arrependeu. A que tomou a facada não fez a denúncia na polícia. E ela deve estar aqui. Não vou mostrar quem é. Ela está aqui. Você vê o que eu estou querendo passar para você? Por que você não fala de Deus para as pessoas? Você lembra do Bilão? O Bilão contou
eu viajo para São Paulo, quando eu estudava lá, nunca falei para quem estava sentado perto de mim. Agora eu vou falar. Entrou e tinha uma pessoa gorda sentada, mas só tinha aquele lugar ao lado do gordo, que também era gordo. Aí ele disse: hoje eu vou falar. A hora que o Milão sentou, o senhor falou assim: ô rapaz, que bom que você sentou, porque eu tenho um azar. Toda vez que senta crente ou freira do meu lado e fica falando de Jesus. Então você vai ouvir hoje. E ouviu e recebeu a palavra de fé do testemunho do Milão. Presta atenção para não explicar mais. Quando você passa a palavra, o Espírito opera na pessoa que ouve. Seja quaisquer as situações da pessoa que ouve. Você precisa saber disso. Eu não sou evangelista. Você é. Se o Espírito opera. E ele opera. A Neide falou para não explicar, eu expliquei e dei testemunho. Louvado seja o Senhor. Corpo de Cristo, terceira forma que opera o Espírito em nós, para formar o corpo de Cristo. A igreja é composta tanto de judeus, de gentios, de livres, de todo tipo de pessoa. Aqui está cheio de pecadores, de um jeito, do outro. Tem gente que não ouve a palavra, não aplica para estar tudo aqui. Essa é a nossa igreja. Tem gente cheia de fé, gente orando, intercedendo, tem todo tipo. Fala para o irmão: viu, irmão, que tipo que você é? É um desses tipos que é formado a igreja. É corpo de Cristo, a igreja composta. E o Paulo fala o seguinte em Efésios 2, 15 e 16: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, presta atenção, dos dois povos, judeus e gentios, ele criasse um novo homem, fazendo a paz e reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deus destruiu a inimizade de nós todos, e destruiu, e fez de nós um só homem. O que é um só homem? Um só homem é a igreja, corpo de Cristo. A cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Um só homem, Jesus cabeça e nós corpo. Ele nos juntou, quebrou a nossa inimizade. Ninguém aqui pode ser inimigo do outro. Se for, não está no corpo. Então, irmãos, nós devemos todos saber que, como igreja, o Espírito Santo leva-nos a funcionar por essas três formas, ou três imagens: família de Deus, templo de Deus e corpo de Cristo. Então nós vamos falar agora sobre isso. Primeiro, o Espírito é a presença extraordinária, é a presença crucial, é a presença necessária na vida da igreja. Vou repetir: o Espírito é a presença crucial na vida nossa como igreja, como comunidade. No mundo cada vez mais secular, mais individualista, cognominado mundo pós-moderno, a igreja é vista como sem nenhuma importância, como sem nenhum irrelevante. A igreja hoje, para o mundo, também, você vê o que é a igreja? Aí, ó, carnaval na igreja aqui em Bauru. Eu não vou dar o nome, está na folha. Carnaval de Santos nessa igreja. Carnaval, dançando o samba, não tem nada contra o samba. Eu tenho contra o carnaval, porque a Nigéria, eu falei isso para o pastor, chorando, vendo aquelas moças rebolarem
para Jesus no culto, mas não era carnaval. Eu disse a ele: vocês enviaram essa dança para o Brasil e a igreja proibiu. E essa dança foi para o carnaval. Agora a igreja também está indo para o carnaval. O pastor deu um testemunho até joia. Porque vai para o retiro, que devia ficar no mundo, para evangelizar, fica lá 4 dias no retiro. Mas está certo. A minha igreja levava nós jovens para o retiro para não ir no carnaval. A igreja, irmãos, não representa nada mais hoje aí para o mundo. O espírito tem sido amplamente marginalizado na vida da igreja. A ênfase a respeito da atividade do Espírito Santo tem sido sobre a quietude, baseada naquela imagem, quando Deus encontra com Elias lá naquela caverna. Vocês se lembram ali em 1 Reis, capítulo 8? Passou um vento forte, mas Deus não estava no vento forte. O terremoto tremeu tudo, mas Deus não estava no terremoto. O fogo queimando, Deus não estava no fogo. E veio uma brisa suave, um cicio lento, Deus estava. Então tem muitas igrejas nessa suavidade do Espírito Santo. Não creem na manifestação do Espírito de Atos 2 e de 1 Coríntios 12, capítulo 12, 13 e 14. Desceu de repente o Espírito, eles estavam assentados orando, e um vento forte, o Espírito estava. E o fogo desceu em línguas como de fogo. Mas as igrejas dizem: isso foi só para o tempo dos apóstolos. Os apóstolos já passaram e tudo isso já passou. Só rindo. Línguas como foram apenas para o tempo dos apóstolos. Isto levou ao esfriamento, irmãos, e à anemia, não só da igreja como corpo, como dos membros dessa igreja. Interessante, eu participei desse avivamento. Essa manifestação não atingia toda a igreja como corpo, atingia só os indivíduos, né? Por exemplo, ele recebia diretamente a manifestação em dons, e ele era o exaltado. E a igreja começava a ver quem é que recebeu o dom de cura, quer dizer, prestigiou os indivíduos. E Paulo não fala isso. O indivíduo recebe, soma com os outros, e a igreja é transformada pela manifestação dos dons. Olha o que está vindo aqui, o que Paulo quer que eu fale. Por favor, incendeia o dom do Espírito que está em você. Foi o que ele falou para Timóteo. Nós pusemos as mãos sobre você, e aonde anda a manifestação desse dom? E eu estou repetindo. Bate no irmão aí. Incendeia, põe fogo nesse dom que você já recebeu do Espírito Santo. Se não foi para o tempo dos apóstolos, é para esse tempo agora, que mais precisa ainda. O apóstolo Paulo, em suas igrejas, para ele, o Espírito cobria uma corrente de água viva. O que significa isso? Uma corrente de poder para a vida de cada um.
Era uma corrente, não era uma coisa individual. Oh, agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu falo língua. Você liga na televisão, o pastor lá, que é um tal de apóstolo, ele estava falando com a pessoa, ele fala, e aí então, quer dizer, ele não tem nada que ver com o apóstolo Paulo. Essa exibição de língua, essa exibição individual. Os dons vieram para a igreja. E o Espírito distribui como Ele quer. E não é para destacar esse ou aquele. É para destacar a comunidade toda. A igreja pretende ser eficiente? Pretende. A igreja pretende ser reconhecida pelo mundo? Pretende. Nesse mundo pós-moderno, então ela precisa parar de tratar o Espírito Santo superficialmente e procurar restabelecer a perspectiva do apóstolo Paulo. Qual é? Presta atenção. Eu estudei muito. Deus me revelou. Aleluia. Tendo o Espírito como retorno da própria presença pessoal de Deus em nós e entre nós. O Espírito foi derramado para que a presença de Deus voltasse para nós. Eu vou explicar agora para dar aqui nesse segundo. Nesse segundo, o Espírito, presença de Deus em nós. Espírito, presença de Deus em cada um de nós. A palavra de Paulo, Efésios 1,13, fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele, de Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós, gentios, tendo crido em Cristo, fomos selados. Selo, carimbo. Fomos penhorados. Certeza, garantia de salvação, de vida eterna. Deus se fez presente em nós. Deus voltou a sua presença a nós, com o selo do Espírito. Presença é uma palavra que me agrada, é uma palavra deliciosa, porque sempre que eu vou orar, o que mais eu quero é a presença de Deus em mim. Então eu gosto e desejo essa presença, porque aponta para uma de nossas grandes necessidades, e essa grande dádiva que Ele tem para doar a sua igreja em nós. Nada mais pode ocupar o lugar da presença de Deus em nós, nem celular. Porque tem gente que até aqui vem com o celular. A palavra toca, nem celular que você põe em primeiro lugar, nem foto que você fica. Está tudo isso aí agora, tudo isso agora. Não é nada disso, nada disso. Nem lembranças, nem presentes, nada, nada, nada. Quando nós estamos doentes também, nós não precisamos de palavra confortadora, nós precisamos de pessoas presentes, pessoas que nos amem, pessoas que nós amamos. É presença. Como é bom, irmãos, a vida compartilhada numa excursão, né? Lembra quando nós fomos para Israel juntos, 38 pessoas, que coisa linda, juntos ali naqueles lugares históricos.
que coisa boa. Nós fazemos caminhadas lá na chácara, e agora nós vamos preparar um caminho para chegar lá naquelas cachoeiras lá embaixo. Como é gostoso andar junto, presença dos irmãos, né? Por isso que eu falei aqui no começo, advertir, não deixe de trazer a sua presença no culto por qualquer coisa. Presença. No acampamento, que coisa bonita, 4 dias ali, noite, tudo, vestido de... O ano passado foi aquela coisa que o Gil ganhou. O Gil está aí, não? O que foi? Brega. Vestir brega, o Gil vestiu brega como ninguém, né? E agora vai ser vestido de gravata borboleta, de coisa, né? Eu vou chegar lá do jeito que vocês querem. Então, assim, como é gostoso estar junto. Como é agradável a presença das pessoas que a gente ama, dos familiares, presença. Alguns rejeitam a presença, rejeitam tudo. Deus nos criou dessa forma, irmãos. O grande problema é com a queda no pecado, a gente perdeu essa visão real de Deus. E Ele estava junto daqueles que pecaram ali no Éden, e Ele estava passando a sua própria imagem a nós, a sua própria semelhança, e nós temos perdido essa semelhança por falta da presença. E Deus é um Deus que se relaciona conosco. Interessante. Eu estava vindo de São Paulo numa época que eu estava sofrendo muito, e sozinho no carro eu fiquei gritando: "Oh Deus, oh Deus!" Ele falou: "Shh." Fez eu ficar quieto. Não está vendo que eu estou presente aí? Aí ele encostou em mim. Deus está presente na sua vida pessoal. Seja você quem você é. Mas se você é corpo, se você é igreja, se você é família de Deus, a presença dele está. Amém e amém. Terceiro, Deus, sua presença no Velho Testamento. Eu vou ser rápido. A presença de Deus no Velho Testamento. Quer dizer, o Moisés matou um egípcio, fugiu lá para aquele sertão todo, ficou lá, não queria voltar porque ele tinha matado. E aí, de repente, ele volta lá para o Sinai, de repente, no Monte Horebe, que era o monte da morada de Deus, está na Bíblia, e vê a sarça queimando e não consumia. Aquele fogo, e a sarça continuava sarça. E ele foi ver, e aí Deus falou com ele. Aí Deus pediu para ele tirar o povo que estava lá no Egito como escravo. Ah, mas eu não sei falar. Você vai falar. E quem é que eu vou falar? De quem? Fala que eu sou, te mandou. Aquela história toda que você sabe. E aí ele foi, fez tudo aquilo. Deus fez aqueles milagres para convencer o faraó e tirou o povo de lá. E trouxe o povo para o Monte Sinai. Chegou no Monte Sinai. Quem viajou comigo viu como é que é o Monte Sinai. Quando Deus fazia presente, ele tremia tanto que quebrava as pedras. E aí você vê lá, caco de pedra para todo lado, até as montanhas vizinhas também tremiam com a presença de Deus. E só Moisés subiu e teve a presença de Deus. E para o povo, Deus falou: põe limites aí. Põe barreira para o povo não tocar no monte, porque se tocar, morre. Aí o Moisés subia, tinha a presença de Deus, o povo ficava, e aconteceu aquilo que vocês viram, fizeram o bezerro de ouro. E Deus resolveu sair do monte e estabeleceu um tabernáculo, que traduzido significa habitação.
Agora Deus saiu do Monte Sinai para se fazer presente no tabernáculo. E depois no templo, falou para Davi, Davi preparou e Salomão construiu o templo que Deus usava para manifestar a presença da sua glória ao povo. Ele estava presente na arca, no templo de Salomão. Esse de São Paulo está fora de época. Agora Deus não se manifesta mais no templo de Salomão, porque o templo foi destruído. Aí, quarto, Deus e sua presença no Novo Testamento. Com a vinda de Cristo teve início uma nova ordem. E assim, Paulo falando, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deixa eu ver, quem está em Cristo aqui fala amém, quero ver. Você é nova criatura. Paulo está falando. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu quase separei da Neide, fiz uma besteira com essa menina, mas isso já passou. Isso foi o negativo da minha família. Agora, a Neide, apesar de não estar aqui, é nova criatura. Ela não é aquela mesma, nem eu sou aquele mesmo. O Espírito de Deus transformou a Neide e a mim, e está transformando até que eu seja uma pessoa semelhante ao Filho dele, Jesus Cristo, e a você também, amém, amém. Deus atualmente, Ele habita em seu santo templo. Não é o de Salomão, mas qual é o santo templo que Ele habita hoje? Qual é essa tal habitação? É a comunidade como aqui reunida. Vocês aqui reunidos são o templo de Deus. Não só a comunidade reunida, mas quando você vai só, você continua como o templo de Deus. Deus está presente em cada um e na comunidade reunida especialmente, porque o Espírito Santo foi bebido por nós. Nós fomos batizados e fomos, como eu repeti, e fugiu a palavra, e fomos santificados, e fomos lavados pelo Espírito Santo em nós. Deus atualmente habita no seu santo templo. Tal habitação, irmãos, tem lugar tanto na comunidade, como eu falei, comunidade reunida. Daí a importância de você reunir em comunidade, não faltar por qualquer coisa. Eu não vou ouvir a Bíblia está com 88 anos, quando vai chegar aos 90, não vou ouvir mais ele. É Paulo que está falando, é o apóstolo Paulo que está falando, não é o Abílio. Ele reúne na comunidade, está na comunidade reunida, e ele também está no coração particular de cada um aqui presente. Louvado seja Deus. Cumprindo assim as 3 dimensões da promessa. Primeira, Deus dá a seu povo um coração novo. Oh glória! No lugar do coração de pedra,
Você lembra quando você era durão? A palavra falava, não acontecia nada. O pregador enchido, e você firme, pedra dura. Mas tanto bate a água que até que fura, né? E ele trocou o teu coração duro, que não aceita, que não quer obedecer. Ele troca o coração, pega esse coração de pedra que você tinha e pôs em você um coração novo. Eu agora, se eu escutasse isso, eu levantava e falava aleluia, porque se ele não troca o teu coração, ninguém ia mais te aguentar. E nós estamos te aguentando. E você está aguentando a nós. Segundo, quem anda no Espírito jamais satisfará a concupiscência da carne. Não é fácil. O jornal da Folha que fala desse carnaval de uma igreja aqui, o irmão está falando o seguinte: antes a gente via aquela mulher no carnaval, por trás, pela frente, né, sem roupa, ficava doidão, ele falou, ficava doidão. Agora no nosso carnaval, quem nos deixa doidão? Jesus nos faz doidão. Para com isso. Ninguém te faz doidão. Nem mulher bonita pelada, nem Cristo. Ele ovelha. Ele te faz cidadão do reino. Ele te faz cristão parecido com seu filho Jesus. Ele te faz irmão no corpo. Ele te faz filho. E você não fica doidão, ao contrário. Você fica tranquilo. Você fica em paz. Eu vou chegar lá. Há hoje uma visão, irmãos, totalmente individualista. O indivíduo hoje é fator determinante de todas as coisas. Esta é a nova heresia a ser rejeitada por nós. O indivíduo apresenta-se como um verdadeiro Deus, em letra minúscula. Ele é o importante. É ele que está ofendido. É ele que precisa de tudo. E o egoísmo é o fim principal dessa vida do indivíduo. Ele é egoísta. Não muda. Sou eu. Isso é uma heresia dos tempos modernos, que tem que ser rejeitado pela igreja. O cristianismo norte-americano, eu morei lá há 3 anos, tem uma influência muito forte desse individualismo e tem passado para o Brasil também. Nós temos recebido também uma certa pressão do evangelho dos Estados Unidos. Individualista, eu falei isso em Miami na última reunião nossa lá. E o pai é tão individualista que a hora que o filho completa 18 anos, trata de sair. Você já tem 18, vai morar sozinho. Aí ele aluga um apartamento com a outra menina que teve que sair da outra casa, e aí eles moram juntos. Até hoje isso. Individualismo. O pai não quer mais, se vira. E ele também não quer mais, o pai se vira. Mas a ênfase bíblica, irmãos, é sermos uma comunidade de discípulos.
O foco do apóstolo Paulo concentra-se no povo como um todo, não no indivíduo, é com o povo como um todo, como um corpo. Ser salvo para Paulo, presta atenção, ser salvo para Paulo significa juntar-se ao povo de Deus, significa vir para a igreja, pois não há salvação fora da igreja. Deus está salvando um povo para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. O Bilão não está aí, mas a hora que eu escrevi isso, eu lembrei daquele cântico que nós cantávamos no início do nosso ministério. Deus está formando um povo verdadeiro Israel, lembra? Pena que eu não te falei para a gente cantar. Ele continua formando esse povo, não pode mais continuar essa força individual da igreja. Ele não está formando indivíduos, está formando um povo. Deus faz a sua aliança, não com o indivíduo, mas com aqueles que se tornam seu povo, sua família, seu templo, seu corpo. Amém? E amém. E agora o Espírito Santo e o seu fruto. Puxa, já é meio-dia? Ah, não, antes mudou o relógio. Puxa. Presta atenção, isso que não pode deixar. Sabe por quê? Se você não falar do Espírito, você vai... Eu louvo a Deus pelos pentecostais, a Assembleia de Deus e a Congregação do Brasil, que se encheu dos dons do Espírito no começo do século passado. Mas se esqueceram do fruto. Nós estávamos ordenando aos pastores da igreja Assembleia de Deus missionária. O pastor nos chamou, nós ungimos, pregávamos muito lá e começamos a falar sobre o fruto. E aí ele não chamou mais. Por que o fruto? Porque não é só dons espirituais. Presta atenção, rapidamente, o fruto. O fruto do Espírito. Para nós, o alvo da nossa conversão é possuir o fruto do Espírito. É o alvo da conversão. Não é só falar línguas, profetizar. O alvo é o fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, o fruto do Espírito é o espelho da imagem do próprio Cristo em nós. A própria semelhança de Cristo Jesus. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa conversão e a perfeição divina não se instalara naquele momento. Não, mas o Espírito dá-nos um apetite celestial por mudança. Esse é o fruto. O fruto do Espírito é outro meio de falar sobre sermos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Nós não cremos e fomos salvos para ir para o céu. Nós cremos, fomos salvos para nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E a palavra fala com Paulo no Romanos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, tenham paciência um pouco comigo. A Deus falou de noite comigo, eu escrevi isso aqui sobre o fruto do Espírito rapidamente. Alegria. A vida em Cristo, e portanto a vida pelo Espírito Santo em nós,
Nós temos falado aqui. E não é alegria pessoal só por você estar cheio do Espírito. É uma alegria contagiante que passa para a igreja. Eu amo a hora que eu falo amém aqui, porque várias pessoas vêm alegres me abraçar. Mesmo que a palavra seja dura, como foi a de domingo sobre a língua, muitos vieram, me abraçaram, são alegres. O Flávio está lá atrás, largou de fumar. Eu vou comer um churrasco com ele no dia 11 do mês que vem, porque ele converteu-se a Jesus, largou de fumar no dia, largou da droga, largou da bebida e largou mesmo. O Espírito fez essa obra no Flávio. Que alegria para mim, ó Deus. E eu quero passar para vocês, contando esse testemunho dele, a alegria que está em mim por isso. Por quê? Porque ele estava por aí procurando a esposa dele, que a polícia estava tomando conta, ele estava querendo fazer umas coisas que não podia, e eu orando por ele, de repente ele aparece aqui, louvado seja Deus. Deus o trouxe através do Espírito, e ele hoje é nosso irmão em Cristo Jesus. Está sentadinho lá ao lado da esposa. Cuidado para você não começar com ciúme com essa esposa bonita, e querer trazer a família para dentro de casa, porque você formou uma nova família. Você tem que cuidar da sua mãe, dos seus... Mas lá, cuidado, depois nós estamos conversando, você é obediente. Alegria. Agora, outra coisa, benignidade, longanimidade, eu não preciso explicar muito. Longo ânimo. Você não perdoa 10 vezes, você perdoa quantas vezes for, você é longânimo. Jesus era longânimo. Jesus era alegria. Benignidade. Eu confundia benignidade com bondade. Agora eu vejo a diferença. Benignidade vem da palavra bem. E bondade vem da palavra bom. É diferente uma coisa da outra. Então, benignidade ocorre em 1 Coríntios 13:4. O amor é benigno, fala lá. Se você ama, você quer o bem da outra pessoa. Jamais o amor quer mal da outra pessoa. Não nos cansemos de fazer o bem, de sermos benignos. Bondade, eu estou fazendo uma coisa resumida aqui. Bondade, a palavra bom, da qual bondade é formada, é ser, agir de uma forma cheia de qualidade do Espírito em você. A bondade, o bom, opera na vida do cristão. Fidelidade, no grego significa pitis, fé. E Paulo fala isso, confiança total na probidade de Deus. Deus é fiel. A fidelidade de Deus não muda mesmo que você seja infiel. Mansidão, serenidade, brandura. Agora a melhor explicação de mansidão eu tenho. Não está nos livros. O manso, como Jesus, que era manso, é aquele que não tem nada. E eu com meus 2 filhos, há muitos anos, deixamos de ter coisas. Você não tendo nada, tudo que você passa a ter, você entrega para Deus, Ele que fica o dono, você é manso, você não fica nervoso, dorme, não se preocupe com aquilo tudo. Ser manso é entregar tudo para Deus. Eu agora perdi uma ação no Supremo Tribunal e eu tinha que pagar 345 mil reais. E aí meus filhos chegaram, eu passei para eles os nossos bens, e eles vão entregar a casa que o senhor fez para casar. Entregamos. A casa que eu casei com a Neide, que ela não queria uma casa chique, ela falou uma casinha bem limpinha, com coqueiro ao lado, tá bom. Mas haja coqueiro depois que você casa, né? Aí
Aí entregamos a casa. Estou dormindo, não estou nada, porque não é mais minha essa casa, nem é de Nubilão, ele também não. Glória a Deus. Larga a mão das coisas que você vai deixar aqui. Nada você vai levar. E Jesus está chegando. E nós estamos aqui de passagem. Abre mão das suas coisas. Para você ser manso. Não ficar aí briguento por essas bobeiras. Negócio. E faz isso, não faz aquilo. Para com isso. E aí, domínio próprio. Vida com moderação. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Domínio próprio. Moderação. Eu vou beber esse copo de uísque. Tá bom, beba. Ô, gostoso. Veio mais um copo. Cheio. Moderação, não deixa eu beber o segundo copo. Domínio próprio, eu tomo a atitude de não beber. Eu tenho domínio próprio. Tudo isso está em Jesus. Repetindo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a vida de Cristo passando isso para nós. E terminando, nós vimos no primeiro versículo, na introdução, 1 Coríntios 12, 13, que fala que em um só Espírito todos nós fomos batizados. E fala, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por que fala um só? Porque o Espírito nos faz um. A igreja é uma só. A unidade entre os irmãos e a unidade entre as verdadeiras igrejas de Cristo. Por isso fala um só. Nós fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em o nome de Jesus e no Espírito Santo, irmãos. E Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Falei 48 vezes Espírito Santo, falta 2 vezes para terminar. Para Paulo, o Espírito é a chave para toda a vida cristã. Para ele, há momentos contínuos de nos encher do Espírito e de receber o fortalecimento do Espírito. Aí de noite eu escrevi: para Paulo, ser salvo significa, antes de mais nada, receber o Espírito Santo, beber o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. O povo de Deus é constituído por pessoas que têm o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, não é povo de Deus. A igreja é isolada, ter o dom chamas, aceso, em fogo. A presença do Espírito é questão decisiva para a igreja. Como é que vivemos como cidadãos do reino em comunidade? Como? Somente pelo Espírito. E ainda tem pessoas entendendo que pode ser membro de uma igreja de Cristo sem ter comunhão com outro irmão. Aqui não tem mais isso. Amém ou não? E falar do Espírito cansa muita gente. Tem muita gente querendo, acaba logo, acaba logo. Por quê? Porque se você recebe a palavra, você não vai ser realmente o mesmo que você é. Nem para sua esposa, nem para o seu marido, nem para os seus filhos, nem para os seus pais, nem para os irmãos, nem para ninguém. O Espírito Santo é que faz a diferença em você.
E a diferença na igreja. E aí entra aquela senhora, quem sabe ela está aqui, e ela vai chegar para mim e dizer, mas como que essa igreja é receptiva? A Ana está aí, a outra que veio na terça-feira, a Ana veio aqui, está lá. A Ana, desculpa que eu vou falar de você. A Ana chegou aqui, a Beth viu ela, e saudou, acolheu. Pois a Ana não voltou mais. A Beth encontrou com ela lá na cidade. Você precisa voltar. Não, eu vou voltar. Aí ela chegou, deu testemunho. Eu fui nas igrejas. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi o pastor Abílio. Olha só. Não foi por mim, foi por Cristo que está em mim. E ela viu que foi recepcionada, recebida. E ela está aqui. Você já é batizada? Vai batizar então no acampamento. Em nome de Jesus. Se você não vai, eu pago para você ir. E vai ter lava-pé também. Então, a diferença do irmão, da irmã na igreja é a presença de Deus que voltou para o nosso meio. Ele deixou o Monte Sinai, deixou o Monte Horebe, que era a casa dele, veio para o tabernáculo, passou para o templo de Salomão, e agora ele, através do derramamento do Espírito, ele de novo fez morada e presença em nós. Amém? E amém. Não tem mais nada que falar. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.